Olá pessoal! Na aula de hoje nós vamos continuar falando do Sistema Solar e também um pouco sobre a Via Láctea. Na aula passada nós vimos como nós poderíamos explicar, a partir do modelo de formação do Sistema Solar, as diferenças encontradas entre os planetas terrestres e os planetas gasosos. Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre as questões dos fenômenos físicos no Sistema Solar. Vamos começar pela força de maré. As forças de maré são efeitos gravitacionais sobre corpos extensos que vão causar, então, elongação dos corpos. Ela é uma força diferencial sobre um objeto por conta de seu tamanho finito. E a Terra é um referencial não inercial, afinal de contas, ela se encontra em órbita do Sol com uma aceleração em direção ao Sol. Deste modo, nós precisamos considerar forças de inércia na nossa análise. Ao considerarmos o sistema Terra-Lua, é óbvio que a Terra exercerá uma força de atração gravitacional sobre a Lua e a Lua exercerá uma força de atração gravitacional sobre a Terra. Se nós formos avaliar qual é a direção, sentido e intensidade dessa força em diferentes pontos do planeta Terra, nós teremos que ligar cada ponto ao centro da Lua e a força resultante estará então ao longo da direção dessa linha que liga o ponto ao centro da Lua. Nós podemos decompor esta força aqui em uma força ao longo da direção x e ao longo da direção y, com x e y dado desta forma, e agora comparar a intensidade e a direção e sentido dessa força com a força resultante sobre toda a Terra, que seria então aplicada sobre o centro C mostrado aqui. Então, no centro da Terra, a força é simplesmente como se toda a massa da Terra estivesse concentrada no ponto C. Então, é simplesmente G, M grande, massa da Terra, M pequeno, massa da Lua, dividido R quadrado, ao longo da direção x, ao longo aqui desta reta que liga os dois centros. Portanto, a componente y é zero. Já nesse ponto P, fazendo a decomposição em função desse ângulo φ, eu posso escrever a força ao longo da direção x e da direção y desta forma. Portanto, a força diferencial, ou seja, a força no ponto P menos a força no centro da Terra, vai ter tanto uma componente ao longo da direção x quanto uma componente ao longo da direção y. E é claro que vai depender de onde este ponto se localiza, que é caracterizado então pelo ângulo φ e por essa distância s. Eu posso fazer uma aproximação sobre essa força diferencial desprezando termos que são r raio da Terra dividido r distância Terra-Lua ao quadrado, porque obviamente esse termo vai ser muito menor do que 1, e chegar na força diferencial aproximada desta forma, que agora depende essencialmente apenas do ângulo θ, que é o ângulo entre a reta que liga o centro da Terra ao ponto P em relação à linha que liga o centro da Terra ao centro da Lua. Se formos analisar então apenas a força devido à atração gravitacional da Lua em diferentes pontos da Terra, nós teremos uma visão como essa. Pontos que estão mais próximos sentirão uma força um pouquinho mais intensa do que pontos que estão mais distantes. Mas como a Terra como um todo é acelerada por conta dessa força de atração, nós temos que analisar de fato a força diferencial, ou seja, a força em diferentes pontos menos aquela força no ponto central. E quando fazemos isso, então, nós vemos que, na verdade, existe uma força que tende a alongar aqui ao longo da direção que liga a Lua à Terra, achatando, portanto, aqui nos polos. E notem que essa força, então, ela é na direção e sentido da Lua, que no caso estaria para cá, neste ponto, mas no sentido contrário do outro lado. Isso que causa, então, as marés gravitacionais, que é justamente a deformação de um objeto criando esse efeito de achatamento. Pelo fato da matéria que forma tanto a Terra quanto a Lua
oferecer resistência a deformações, essa deformação ela não será instantânea. No caso da Terra, a deformação é da ordem de 10 centímetros. Já no caso da Lua, essa deformação chega a ser da ordem de 20 metros. Por outro lado, líquidos eles não impõem resistência a tensões de cisalhamento, ou seja, a tensões que sejam paralelas à superfície do líquido. Portanto, as deformações nos mares terrestres vão ser muito mais evidentes do que as deformações na crosta terrestre. E isso causará, portanto, as marés que nós observamos. Mas como eu disse, essa deformação ela não é instantânea. Então o que acontece é que quando existe a rotação do planeta em torno do seu eixo, vai surgir um defasamento angular entre a deformação e a direção da força. Isso causa então uma força de restituição sobre esse objeto, que vai tentar fazer com que esta deformação volte a ficar alinhada com a direção da força. Ou seja, essas forças de restituição elas são contrárias ao movimento normal de rotação do objeto em torno do seu eixo. E isso causa, portanto, uma diminuição na velocidade de rotação. Esse efeito, então, ele vai durar até que o período de rotação iguale o período orbital, de modo que a deformação sobre, no caso aqui, o planeta, fique sempre alinhada ao longo aqui da direção que une os dois centros. Esse sincronismo ele é observado na maior parte dos satélites planetários, como é o caso da Lua, por exemplo, que sempre mostra a mesma face virada para a Terra. No caso do sistema Terra-Lua, nós vemos que a Lua tem seu período orbital igual ao período de rotação, de modo que a deformação que será sentida sobre a Lua está sempre alinhada aqui com o centro terrestre, né, enquanto ela dá uma volta aqui em torno da Terra. No caso da Terra, essa sincronização ainda não foi alcançada. Então, o eixo de deformação da Terra, devido à força de maré por conta da Lua, não é alinhada com a linha que une o centro da Terra e da Lua. De modo que o período de rotação da Terra é menor do que o período orbital da Lua. E haverá, portanto, essas forças de fricção que vão tentar manter a deformação ao longo da direção que une os dois centros. Isso causa um decréscimo no período de rotação da Terra, que é de 0,0016 segundos por século. Mas se a rotação da Terra diminui, significa que o momento angular da Terra diminui. Mas nós podemos considerar o sistema Sol-Lua como um sistema de certa forma fechado, de modo que o momento angular do sistema deve se manter. Então, se o momento angular da Terra diminui, isso significa que para manter o momento angular total do sistema constante, o momento angular da Lua aumenta. Como não haverá mais mudanças no período de rotação da Lua, porque ela já está sincronizada, isso se traduz em um afastamento da Lua da Terra, que é da ordem de 3 a 4 centímetros por ano. É claro que também existe um outro corpo no sistema solar que afeta gravitacionalmente o sistema Terra-Lua, que é o Sol. E quando então nós temos alinhamento da Lua com o Sol, nós teremos então o acontecimento das marés vivas e mortas, que são as marés mais intensas, de maior elevação da água e de menor elevação da água. E quais são os outros efeitos das forças de maré que nós observamos no sistema solar? A órbita síncrona tende a ser algo que vai ser atingido em sistemas em órbita uns dos outros, por exemplo, no sistema Plutão, que é um planeta anão, e Caronte, que é o seu satélite, a rotação ela é síncrona para os dois, ou seja, Plutão sempre mostra a mesma face para Caronte e Caronte sempre mostra a mesma face para Plutão. Já em Tritão, que é a lua de Netuno, a rotação é síncrona, mas a órbita é retrógrada. Então, ao invés de acontecer, como no caso da Terra-Lua, em que a Lua se distancia da Terra com o tempo, na verdade, Tritão está se aproximando de Netuno com o tempo.
por conta da sua órbita retrógrada. Já Phobos, que é o satélite de Marte, tem período orbital menor do que o período de rotação do planeta e, portanto, ele vai espiralar para dentro. Já Deimos, que é o outro satélite marciano, está fora dessa órbita síncrona, e então ele espirala para fora. Em uma das atividades do Moodle, foi possível entrar em bastante detalhes sobre os planetas do Sistema Solar e seus satélites. Agora nós vamos falar um pouco sobre os corpos menores do Sistema Solar. Nós temos os asteroides, que são corpos rochosos. A grande maioria dos asteroides se encontra entre Marte e Júpiter no chamado cinturão de asteroides. Além disso, nós temos os chamados objetos transnetunianos, ou seja, objetos que ficam além da órbita de Netuno, que são corpos de gelo nas regiões que nós conhecemos como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. E os cometas, que são corpos gelados, que são, durante grande parte da sua vida, objetos transnetunianos, mas que podem ingressar para a região interna do Sistema Solar por conta de alguma perturbação gravitacional, ou então estão simplesmente de passagem e não fazem parte do Sistema Solar. O cinturão de asteroides possui mais de 100 mil asteroides, nesta região aqui entre 2 e 3,5 unidades astronômicas. Existe uma mudança suave de composição destes asteroides. Os mais próximos ao Sol tendem a ser rochosos, compostos por silicatos e sem água, enquanto os mais afastados são, em sua grande maioria, compostos por carbonáceos, minerais argilosos com presença de água na forma de gelo. Além desses, nós temos um conjunto bastante interessante de asteroides, que são chamados troianos, que estão na mesma órbita de Júpiter, 60 graus à frente ou atrás do planeta, onde justamente estão localizados dois dos pontos lagrangianos do sistema Júpiter-Sol. Então, eles ficam aqui de forma estável. Esses dois pontos lagrangianos são pontos estáveis e eles então compartilham a órbita de Júpiter, sempre mantendo essa distância relativa entre eles. Já os cometas são conhecidos como bolas de gelo sujo, porque no seu núcleo, além do gelo, existe também poeira. Quando eles estão lá longe, são objetos transnetunianos, eles são simplesmente essa bola de gelo sujo, e quando eles ingressam para as regiões mais internas do Sistema Solar, pelo fato deles deslocarem-se para uma região onde a temperatura vai ser maior, o gelo começa a sublimar e surge então uma nuvem de gás e poeira em torno desse núcleo. Também é gerado um halo, que é um envelope de hidrogênio gasoso circundando a coma, e também a famosa cauda do cometa. Então aqui nós vemos uma foto de um cometa em que ele está nessa região mais interna do Sistema Solar, então já há sublimação do seu núcleo, e nós podemos ver claramente então estas componentes: o núcleo de gelo e poeira, a coma em torno desse núcleo e duas caudas. Estas caudas são a cauda de poeira e a cauda iônica. E a direção dessas caudas não necessariamente é a mesma, porque a cauda de poeira ela vai seguir a trajetória do cometa. É simplesmente um rastro deixado pelo cometa ao longo de sua trajetória. Já a cauda iônica, ela vai estar sempre apontando contrariamente ao Sol, porque aqui são íons, né? São núcleos ionizados e eles vão interagir então com o vento solar. E aqui tem uma outra imagem já bem mais definida de um cometa mostrando então a diferença entre a cauda de poeira, que tem essa cor esbranquiçada, e a cauda iônica, que tem essa cor já mais azulada. Mas é importante notar que, apesar da cauda de poeira estar relacionada com a direção, a trajetória do cometa, as duas caudas sempre estarão na direção contrária do Sol.
Isso porque haverá interação então com o vento solar, com o campo magnético e, obviamente, a pressão de radiação que o Sol exerce sobre os grãos liberados do núcleo do cometa, gerando então a cauda de poeira. Os cometas eles têm núcleos da ordem de alguns quilômetros e é bastante interessante porque, apesar de eles serem em sua grande parte formados de gelo de água, de monóxido e dióxido de carbono, também são encontrados nos cometas inúmeros compostos orgânicos e minerais. E nessa tabela nós podemos ver então alguns desses elementos que já foram encontrados. Os cometas eles tendem a ser classificados de acordo com o seu período, sendo que os de curto período, ou seja, aqueles que têm período orbital menor do que 200 anos, costumam se originar no cinturão de Kuiper, aqui mais internamente, e os de longo período já na nuvem de Oort. A nuvem de Oort, então, é essa região localizada entre 3.000 e 100.000 unidades astronômicas do Sol, que tem essa forma esférica e contém cerca de 10 a 12, 10 a 13 objetos, com massa total da ordem de 100 vezes a massa da Terra. E conforme nós já discutimos durante a formação do Sistema Solar, a provável origem da nuvem de Oort foi as interações gravitacionais com os gigantes que acabaram catapultando planetesimais gelados para as regiões mais externas. E então, interações gravitacionais com estrelas e nuvens de gás fora do Sistema Solar ajudaram a moldar essa distribuição quase esférica aí nas regiões mais exteriores. E essas próprias interações também são capazes, então, de perturbar os objetos nessa nuvem de Oort e fazer com que eles se dirijam para a região mais interna do Sistema Solar. É importante notar que nem todos os cometas eles têm órbitas periódicas, né? Dependendo da perturbação, eles vão descrever órbitas que são fechadas ou abertas, como nós vimos nos nossos estudos sobre as leis de Kepler. Além disso, mesmo que um cometa tenha uma órbita fechada e passe algumas vezes aqui no Sistema Solar, pode ser que em algum momento ele se aproxime demais do Sol e esquente muito. E como no caso o ambiente é de muita baixa densidade e ocorre a sublimação, ou seja, ele vai direto da fase sólida para a fase gasosa, isso pode fazer com que, na verdade, o cometa se desfaça sem uma interação muito próxima ao Sol, de modo que ele desapareça simplesmente. Além, é claro, da possibilidade de que o cometa venha a colidir com algum planeta ou algum satélite no Sistema Solar. Bom, o cinturão de Kuiper, então, é aquele disco cometário que está localizado aqui já no limite da órbita de Netuno, entre 30 e 50 unidades astronômicas, e, portanto, eles também são chamados de objetos transnetunianos. Os 7 maiores objetos transnetunianos estão aqui, incluindo Plutão e seu satélite Caronte, mas notem que até existe um objeto maior do que Plutão, além da órbita de Netuno. E aqui um desenho que mostra tanto a região do cinturão de Kuiper quanto a nuvem de Oort e a sua forma com a densidade de corpos nessas regiões. Expandindo ainda mais os horizontes do nosso conhecimento, lá no Moodle vocês vão poder acompanhar 2 lições. A primeira é sobre a busca pela compreensão do nosso lugar no cosmos, começando pela determinação da natureza da Via Láctea. Então, nessa lição, vocês vão conseguir acompanhar todos os esforços que foram feitos para se determinar qual era a morfologia, qual era a estrutura da galáxia e se nós vivíamos dentro de uma galáxia que era muito grande e, portanto, essencialmente o nosso universo como um todo, ou se era uma estrutura relativamente menor, tal que outras estruturas similares existiam em abundância. Isso culminou no debate de 1920, que foi inconclusivo, mas alguns anos depois, Hubble conseguiu identificar algumas dessas estruturas, que eram chamadas genericamente de nebulosas, como compostas por estrelas e distantes o suficientes para que fossem estruturas extragalácticas.
Na segunda lição do Moodle, vocês vão conseguir acompanhar como que se determinou que grande parte da massa da nossa galáxia, na verdade, é composta do que hoje nós chamamos de matéria escura. Aqui nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre a estrutura da Via Láctea. A Via Láctea, que vocês vão ver sendo chamada simplesmente de galáxia com G maiúsculo, ela tem a forma de um disco circular, mais precisamente um pouquinho elíptico, com um diâmetro de cerca de 50 kPa e espessura de apenas 300 a 1000 parsecs. Esse disco ele encontra-se dentro de um halo esférico que é formado pelos aglomerados globulares e uma grande quantidade de matéria não luminosa que se estende por pelo menos 100 kPa. E na região mais interna existe o bojo, que também é uma região esférica de mais ou menos 2 kPa de raio, que envolve o núcleo da galáxia. Então aqui nós temos um desenho dessa estrutura da Via Láctea, na qual nós podemos observar o bojo. A Via Láctea é uma galáxia barrada, ou seja, existe uma barra de estrelas aqui na região central. E aqui nós temos o disco galáctico com os seus braços espirais. Em torno de toda essa estrutura existe o halo galáctico. O Sol está localizado num dos braços a mais ou menos 8 kPa do centro. E aqui um desenho mostrando essa estrutura de perfil, na qual o disco galáctico tem uma espessura relativamente pequena comparada ao tamanho do bojo e mais ainda comparada ao tamanho do halo. Quando se observa o céu, então, por nós estarmos embebidos no disco galáctico, o que nós vamos conseguir observar é uma região em forma de faixa que perpassa aqui o hemisfério observável. Bem aqui no centro, então, nós observamos o bojo e a extensão do disco. Os aglomerados globulares eles vão ser observados, então, nessa região acima e abaixo do disco, preferencialmente. Essa aqui é uma imagem no visível e nós observamos, então, que no meio dessa estrutura existem regiões bastante escuras. Isso é indicativo da grande quantidade de poeira que existe no disco da galáxia. Nós podemos observar a galáxia em outros comprimentos de onda. Aqui nós vemos a emissão no infravermelho, nesses comprimentos de 25, 60 e 100 micrômetros. E nessa faixa de frequência, então, nós vamos observar a emissão térmica justamente da poeira, em que, mais uma vez, nós verificamos que a poeira está preferencialmente localizada no disco galáctico. Já se nós observarmos ainda no infravermelho, mas em comprimentos de ondas menores, esta é a imagem que teremos. E ela será indicativa, então, de que as estrelas também estão preferencialmente localizadas no plano da galáxia, além de estarem também na região do bojo. Movendo aqui para diferentes comprimentos de onda, então, mais uma vez, nós temos aqui a imagem no visível, que vai nos dar uma ideia da localização das estrelas próximas. Já no infravermelho próximo, é possível observar as estrelas mais frias, como, por exemplo, as gigantes vermelhas e as anãs vermelhas. No infravermelho médio e distante, nós poderemos observar a concentração de poeira e de moléculas, além de podermos focar também no comprimento de onda do hidrogênio molecular, de modo a identificar as nuvens de hidrogênio molecular, que são os nossos berçários estelares. Já indo para a frequência do rádio, um comprimento fundamental nos estudos galácticos é o comprimento de 21 centímetros, que mostra o hidrogênio neutro, e nessa imagem nós conseguimos verificar que o hidrogênio também está localizado majoritariamente no plano galáctico. Então aqui nós tivemos um pequeno raio-x da estrutura da galáxia e das suas componentes, e na próxima semana nós iremos aprofundar os estudos sobre a Via Láctea e as demais galáxias do universo.